Olá, eu sou o Ricardo e esse é mais um vídeo do Funds Explorer, Fundos Imobiliários na Prática. Nesse vídeo da série FI Insider, vamos falar sobre o KNRI 11, Kinea Renda Imobiliária. Esse fundo está sendo negociado por aproximadamente R$ 150. O último rendimento foi de 74 centavos, o que dá um dividend yield de 0,51%. O patrimônio líquido é de 2,2 bilhões de reais e o valor patrimonial por cota é de R$ 144,02. E a rentabilidade no mês foi negativa em 3,25%. Esse fundo foi constituído em 7 de julho de 2010, com um total de 258.979 cotas emitidas. O patrimônio inicial era de 262 milhões aproximadamente. O valor inicial da cota era de R$ 1.012,25. Então a gente vê que atualmente está em aproximadamente 150, mas não é que ele caiu tudo isso. Houve uma divisão das cotas, também chamada de split. Esse fundo é de gestão ativa para investidores em geral, do segmento híbrido, prazo de duração indeterminado e uma taxa de administração de 1,25% ao ano. Sobre os dividendos, nos últimos 3 meses ele teve um retorno de R$ 2,30, 6 meses foi 4,76 e nos últimos 12 meses um total de R$ 9,58. Em relação ao valor da cota atual, dá 0,49%, 1,54%, 3,18% e 6,41% respectivamente. Nesse gráfico, você consegue verificar o histórico dos rendimentos distribuídos antes do split e depois também. Aconteceu de maio para junho de 2014. Numa simulação de rendimentos, uma aplicação na poupança de R$ 50 mil, num prazo de 12 meses, o montante final seria R$ 52.420,52. Já no KNRI, de R$ 48.263,31. Ou seja, o KNRI rendeu 8,61% a menos do que a poupança. Mas é importante destacar que, considerando apenas os rendimentos, ou seja, desconsiderando a desvalorização da cota, os rendimentos do KNRI foram mais de R$ 3 mil e o da poupança foi de aproximadamente R$ 2.400. Então, considerando só essa parte, o KNRI foi bem melhor do que a poupança. Esse fundo possui um total de 16 ativos distribuídos em 3 estados, que são Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que a maioria desses imóveis está em São Paulo. Agora você consegue visualizar na sua tela a localização dos ativos, com o nome, endereço, bairro, cidade e área bruta locável. Diversos contratos de aluguéis desses imóveis são do tipo atípico. Enquanto você vê as informações sobre os ativos, eu vou fazer um breve resumo sobre o que é um contrato atípico. Contratos atípicos são aqueles que nem o proprietário do imóvel e nem o inquilino pode solicitar uma renegociação do valor pago de aluguel. Ele possui apenas uma atualização, que geralmente é a inflação, e também possui um prazo determinado. Se o inquilino resolver sair do imóvel antes do vencimento desse contrato, ele tem que pagar todos aqueles meses que faltavam. Isso é uma multa por ele ter quebrado esse contrato. Em contrapartida, mesmo que naquela região todos os aluguéis tenham subido, o proprietário não pode aumentar o valor do aluguel devido a esse contrato atípico. Ele tem somente uma atualização, que é a inflação, mas não uma negociação daquele valor pago de aluguel. Falando um pouco sobre vacância, vemos que em dezembro de 2018 a ocupação física estava em 91,8%, a vacância física 8,2%,
ocupação financeira 88,9% e a vacância financeira 11,1%. Agora vamos a mais algumas informações utilizando o relatório gerencial de dezembro de 2018. Logo na primeira página, nós vemos aqui que esse fundo não possui taxa de performance, o gestor é a Kinea Investimentos e o administrador é Intrag DTVM. Esse fundo já passou por um total de 5 emissões. Sobre a carteira imobiliária, vemos que a receita por estado está dividido com 54% para São Paulo, 19% em Minas Gerais e 25% no Rio de Janeiro. 63% dos contratos são do setor de logística e 36% do setor de escritórios. 42% desses contratos são atípicos, que eu já expliquei anteriormente, e 58% são típicos, ou seja, aqueles contratos normais. A receita por índice de reajuste está dividida em 42% para o IGPM e 57% do IPCA. O fundo possui um total de 70 contratos de locação e mais de 50 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. Você pode ver aí na tela também como está dividida a receita por setor de atividade do inquilino. Tem setor de serviços, financeiro, comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia e outros. Sobre o vencimento dos contratos, vemos que a maioria vence depois de 2023 e 24% vence em 2020, então tem um bom tempo aí antes do vencimento deles. O prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 9 anos. Nessa próxima página você consegue ver o portfólio imobiliário do fundo por localização geográfica. Aqui possui todos os imóveis deste fundo imobiliário e, se você quiser mais detalhes sobre essa localização, acesse o mapa de fundos imobiliários no site fundsexplorer.com.br. No site existe até a opção de você visualizar como se estivesse na rua olhando para cada um desses prédios. Lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Cada investidor deve fazer a sua análise e tomar a sua própria decisão. Dúvidas, críticas ou sugestões? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Tchau!